Z2F, M0, Z2F, 1 menos sigma 2 mais sigma 2 de P2 M0 A0 alfa epsilon mais sigma 1 de P2 M0 A0 alfa 0 epsilon. Isso aqui dividido por M0. A história deveria ser essa. Não? Então vamos lembrar que o M0 é Z4 a menos 1. M0 é Z4, Z2F é menos 1 vezes M, né? Acho que é assim. Esse cara é Z4, Z2F a menos 1 vezes M. Z2F menos 1 cancela o Z2F, o Z4 sobe e o M cancela do outro lado. Tá certo? Então, tudo isso aqui, né? Tira o M daqui, tira isso tudo daqui, vira Z4. Certo? Bom, é isso. Essa parte mais difícil. Parte não ensaiada. Agora o que você tem que fazer? Você tem que comparar o que você tem de um lado e do outro. Né? Primeiro, você tem aqui o Z2F. Essa equação aqui vai determinar o Z2F. De que maneira? Você vai escolher o Z2F com 1 menos alguma coisa, de ordem G quadrado, de ordem alfa, tá certo? Escolhido precisamente para cancelar a divergência do sigma 2. Certo? Então, esse cara aqui, qual é o termo divergente que vai aparecer nele? Né? Sigma 2, né? Então, 1 menos sigma 2 dos parâmetros não renormalizados, etc. e tal, ele vai ser o seguinte. Ele vai ser 1 menos A alfa sobre I, aqui é alfa 0, né? A gente tem essas coisas aqui, 1 menos A alfa 0 sobre I, C2GR sobre 4, e 1 sobre epsilon, né? Mais um monte de coisas finitas, tá certo? É 1 menos aqui, mais um monte de coisas finitas. Só estou copiando o que está aqui, dando ênfase para a parte divergente, né? Então, você está multiplicando Z2F por isso. E você quer deixar as coisas finitas, tá certo? Em ordem alfa. Ok? Então, isso aqui vai te dizer que Z2F, vamos dizer assim, 1 menos zeta 2
mais etc. Né? Então isso vai implicar que o seu Z2F é 1 mais. Esse Z2 aqui eu vou batizar de infinito. Esse cara aqui é sigma 2 infinito. Né? Esse cara aqui. Então é 1 menos sigma 2 infinito, então o Z2F vai ser 1 mais sigma 2 infinito. Nessa ordem alfa 2, a multiplicação disso por isso vai dar uma coisa finita a menos de termos de ordem alfa 4. Está claro isso? Então, essa equação aqui define quem é o Z2F. Esse Z2F é exatamente o mesmo que a gente encontrou antes, ou deveria ser. Tá certo? Eis a razão do cara ter escolhido esse jeito bizarro de escrever, tipo, 1 mais alguma coisa. Você está entendendo? É porque o Z também é 1 mais alguma coisa. Então, do ponto de vista de uma série geométrica, é mais fácil de você inverter. Né? 1 mais, a inversa dele é 1 menos. Só isso. Né? E o Z4, que é o outro cara que tem que ser determinado, agora você vai pegar as partes divergentes dos dois caras que estão aqui. Você vê que você está descontando o M0 aqui, e aqui você tem um M0. Quer dizer, esse cara vai ser independente do M0. Né? Vai juntar essas duas partes divergentes, na verdade você vai subtrair a parte divergente desse com a parte divergente desse. Tá certo? É mais ou menos a mesma conta que a gente fez lá no outro cara. Então Z4 vezes 1 menos isso tem que ser finito. Então Z4, 1 menos parte divergente, vai ter que ser finito. O Z4 vai ter que ser 1 mais parte divergente, que é o Z4 que nós encontramos lá. Tá certo? Então, as constantes de normalização são determinadas, né, mais ou menos desse jeito. Né? Quer dizer, o segundo jeito, apesar de ser o jeito mais utilizado, eu considero um jeito mais tricky. Né? Porque você tem que saber um bocado de coisas antes de começar a fazer a conta da renormalização. O outro jeito, apesar de ser considerado o jeito mais burro, é o jeito que eu escolheria para fazer. Né? Porque, tipo assim, não estou devendo nada a ninguém, sai fazendo a conta e fim de papo. Tá certo? O problema aqui é um problema de organização das ordens perturbativas, só isso. Isso é uma coisa que eu posso errar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas uma hora eu sei que está certo. Né? Tá bom, gente? E quase 4 horas. Pensei que a aula ia ser mais curta, né? Foi um pouquinho mais curta. Né? Então, da próxima vez eu vou falar brevemente para vocês de outras prescrições, né, de renormalização, ou o que o pessoal chama de outros esquemas de renormalização, tipicamente o MS barra, o que o pessoal chama de subtração do espaço de momento, né? Tem mais um esquema que o Pascoal menciona, que é um esquema à la Weinberg, subtração à la Weinberg, uma coisa assim, que pelo menos dá uma pincelada, né, do que são esses esquemas para vocês. E se tudo der certo, a gente já começa a falar sobre o grupo de renormalização na próxima aula. Tá certo? Falar sobre isso aí. Já temos alguns elementos interessantes, né? Por exemplo, essa daqui é uma primeira relação entre as funções renormalizadas e as funções chamadas nulas. Tá certo? Essa relação vai ser bem importante quando a gente estiver considerando, procurando encontrar as equações do grupo de renormalização. Né? Vamos fazer miséria com esse grupo de renormalização aí, vamos lá. Né? Vamos embora.
E o grupo de renormalização é praticamente a última etapa teórica, né? Desse curso, assim, essencialmente teórica, não vou dizer essencialmente teórica, tudo é teórico nesse curso, né? Mas assim, formal, vamos dizer assim, formal. Depois disso a gente vai partir para uma abordagem mais fenomenológica, né? Para procurar falar sobre alguns processos elementares importantes na história aí da QCD, né? Da consolidação da QCD, principalmente o espalhamento inelástico profundo, né? E as características que acompanhavam ele, né? E vamos ver até onde a gente vai, se eu vou só até o ponto que eu fui na última vez, ou se eu consigo avançar mais um pouquinho e falar de mais algumas coisinhas para vocês. Tá bom? Voltei, tchau.